A sessão de ontem da CPI do MST na Câmara dos Deputados foi palco de mais um episódio de ataques, discussões e insultos trocados entre os apoiadores do presidente Lula e parlamentares da oposição. Deputados governistas fizeram acusações tanto ao presidente quanto ao relator da CPI, respectivamente o tenente-coronel Zucco e o Ricardo Salles, enquanto oposicionistas mantiveram a ofensiva contra o próprio MST, um grupo de marginais, bandidos, terroristas. Deputados petistas uma comissão para fazer vitrine para o MST. Salles, o que é MST? Em francês é maladie sexualmente transmissível. Salles recebeu e tomou um golpe de um suco de uva tinto, um gole. Não foi um golpe, foi um gole. Então o Salles tomou um gole de suco de uva tinto orgânico produzido por integrantes do movimento. Já o deputado Dionilson Marcon distribuiu para a oposição um saco de arroz também do MST. Bom, meus queridos, nós vimos aí quem nos acompanha pela TV e pela internet, né? A deputada Sâmia Bonfim, ela bastante aguerrida em defesa do MST ali, mas o Cláudio Dantas ontem no Pingos nos Is, ele trouxe um dado interessante. Na última declaração, né, de campanha da Sâmia Bonfim, ela declarou a compra de um terreno. Ele fez uma pergunta, eu adoraria ouvir a resposta da Sâmia. Se o MTST invadisse o seu terreno de boa, que tem que ser de boaça, né? Olha aí a Sâmia Bonfim, né? Sâmia, se invadissem o seu terreno, o terreno que você declarou na sua campanha, o invasor levaria a bom fim? Esta é a pergunta. Não quero calar. E aí, o que você acha dessa CPI, Cris? Olha, eu vejo que é uma CPI absolutamente necessária. A gente tem uma prática de invasão de terras, que é uma prática que se acentuou muito agora ao longo desses 5 meses praticamente de novo governo, com índices muito superiores ao que tivemos no governo anterior, e não se pode passar pano para a prática criminosa. Não se pode vir por dizer, é uma ocupação, não, é invasão de terra. E a legislação, ela proíbe, pratique o esbulho de uma propriedade privada. Mas são terras improdutivas. Primeiro que mentira, que a maioria é produtiva. Segundo, que não é praticando um crime como esse que se vai solucionar um problema. Quer se manifestar, manifesta, ter direito de voz, de opinião. Isso, aliás, nós sempre defendemos aqui nas nossas intervenções. Agora, praticar crime de invasão, esse crime tem que sofrer a pena e as consequências da lei. Não se pode admitir invasão de terra no Brasil. Mas você acha que essa CPI vai chegar a algum lugar, Diego? Nós esperamos que sim, né, Pavinato? Mas eu tenho 2 questões que estão me tirando aqui a tranquilidade. Eu queria saber se o terreno da Sâmia Bonfim cumpre a função social. E eu queria saber produtivo. Eu queria saber do Salles qual que é o gosto de um suco de uva que custa R$25 o litro, que é o preço do suco de uva orgânico do MST, né? Que é feita a produção... 25 conto? 25 conto o litro. Que não é do MST, porque o MST nem CNPJ tem. Né? Exatamente, deve ser de alguma cooperativa. Não produz nada. São membros ali do MST que vão lá e fazem alguma coisa. Superadas essas Passa no dúvidas, Santa Luzia, pega um suco de uva orgânico e troca o rótulo. E só bota o rótulo diferente. Nunca vi quem ganhou salário mínimo comprar suco de uva orgânico no supermercado. De 25 pontos. E, Pavinato, superadas essas dúvidas também... Agora eu entendi uma coisa. Agora eu entendi uma coisa. Toda vez que a pessoa fala que o MST, a agricultura do MST abastece 70% das mesas das famílias brasileiras, agora eu percebi que são 70% das famílias da classe mais alta do Brasil. Pronto, agora tudo faz sentido. Agora faz sentido. Pois é. Me desculpem aqueles que eu disse que era mentira isso. Exatamente. Pois é, Pavinato. Então, diante de tudo isso, esperamos sim que essa CPI traga muitas respostas, principalmente a respeito dessa relação umbilical que o MST tem, principalmente com o PT e com os demais partidos de esquerda. Mas eu fico um pouco em dúvida se realmente vai dar certo, porque eu vi uma notícia hoje também, de uma fonte muito confiável, de que exatamente hoje, na estreia, logo após a estreia da CPI do MST,
o STF autorizou que a Polícia Federal retomasse investigações contra o Zuco, que é o presidente da comissão. E isso levanta aquela dúvida, né? Será que não existe toda a máquina estatal empenhada em preservar o governo Lula? Não estou fazendo nenhuma acusação ao STF, mas esse timing sempre me impressiona demais nos fatos que acontecem no nosso Estado brasileiro. Bem na semana que começa a CPI do MST, o presidente da CPI, o Coronel Zuco, tem investigações retomadas contra ele pela Polícia Federal. Não sei se de repente pode ser uma forma de pressão para que ele direcione os trabalhos da comissão para um lado ou para outro, mas tenho esperanças de que essa CPI aponte pelo menos alguma coisa de errado aí, porque é o que você disse no começo do programa, Pavinato. É notório quando existe algo suspeito, quando existe algo errado. E essa relação do movimento criminoso, que é o MST, com o governo federal, é um desses fatos notórios da política brasileira. Agora, Elaine, o João Paulo Rodrigues, né, que é o líder do MST, né, que fez bandeira branca para o Salles, bandeira branca. Não sei se isso foi uma bandeira branca mesmo. Não sei se foi uma cena, né, de Luana Berdinazzi. Eu só quero um trabalho. Não sei se foi uma tiração de sarro. Sabe por quê? Numa mensagem de áudio que ele mandou, né, ele falou que o MST vai fazer a CPI, olha essa expressão, nos 4 marcos do campo. Lembra que o Bolsonaro usava 4 linhas da Constituição? Sim. Ele falou, vamos fazer nos 4 marcos do campo. Agora, nos 4 marcos do campo quer dizer dentro do campo e não fora. Uhum. Mas se a terra não é dele, dentro do campo de outra pessoa. Então, o que dá para depreender dessa mensagem aí? Sim, vamos lá. Eu estou fazendo jogo de hipóteses. Que não queiram limitar as hipóteses do pensamento. Se vocês são imbecis, nós não somos. Então, me permita dar uma versão inversa à do Diego, tá, Diego? Me permita. Claro. Mas você não vai responder isso que eu te perguntei? Vou te responder sim. Na verdade, vamos lá, né? Só para entender o contexto. O MST surge ali na década de 70, durante a ditadura militar, né? Realmente, naquele período, era um movimento muito violento, né? Até por conta do regime que hoje é tranquilo. Vivia. Não, eu vou chegar lá. E de lá para cá, a gente sempre teve essa história de CPI do MST. A verdade é que isso não é novidade no Congresso. Todo o governo se fala em ter uma CPI do MST e nunca vai pra frente. A história, eu não gosto dessas coisas. Porque no Brasil a gente sempre fala em reduzir a criminalidade, a gente sempre fala em reduzir o homicídio, a gente sempre fala em reduzir o estupro, a gente sempre fala um monte de coisa. Sim, isso. E nada vai para frente. Agora, o que acontece, né, Diego, e aí me permita rebater, a gente sabe que o tenente-coronel Zuco é um dos investigados, ele já era investigado, não foi essa semana que surgiu, ele é um dos investigados como possível patrocinador do dia 8 de janeiro. Né? Então, o que se fala também, o outro lado da moeda, é que a CPI do MST veio à tona justamente para calar a CPI do dia 8 de janeiro. O que é muito justo. Segundo Carlos Fávaro, os crimes do 8 de janeiro e as invasões do MST se equivalem criminalmente. Então, perfeito, não estou dizendo que é justo ou injusto, mas a outra versão é essa. Então, dizer que o ministro Alexandre de Moraes, essa semana, começou a investigar. Zuco já é investigado. Não, isso começou, Elaine. Eu disse que as investigações, foi autorizada a retomada das investigações. As investigações contra ele estavam suspensas e foram autorizadas a prosseguir novamente agora na estreia da CPI. Então, esse timing, como eu disse, é muito suspeito. É claro, sem dúvida. Agora, como tudo no Brasil. Não vá fazer conjectura, porque a UOL tá de olho, não faz conjectura não. Agora, não pode. Só respondendo a tua pergunta, o que eu falei aqui da questão histórica aí do MST, assim como o governo Lula, a gente estava falando aqui que não se atualizou, né? Não entendeu que o mundo mudou, o MST também não.
Porque antes ele brigava com latifundiários, com a bancada ruralista, que a gente sabe que é forte, sempre foi no Congresso. Mas hoje a briga é com o agronegócio. E o agronegócio é forte, o agronegócio tem que ser forte, ele tem que ser protagonista. Então, o MST tem que entender que ele é o lado fraco nessa corrente. Ele precisa sentar na mesa e realmente... o José, desculpa que você me falou. Rainha. O Rainha tem que... Joseph Quinn. Realmente ele tem que mostrar a bandeira branca e começar a negociar. Não, mas então, essa bandeira... O Rodrigues, né, que é o líder oficial. Isso, Rodrigues. Né? Por que ele mandou falou desses quatro linhas do campo, Daniel? Olha, assim... Isso foi uma tiração de sarro ou ele estava... realmente significou? Eu acho que ele realmente está com... O pessoal do MST está com receio de fato. Apesar daquela entrevista de poucas semanas atrás, o Sted, ele falou, não, vamos fazer a CPI, a gente vai mostrar o que é o MST, as pessoas vão ter uma visão ainda melhor do que é o MST. Né? Isso foi a entrevista que o Sted ele deu algumas semanas atrás, mas agora com um sinal diferente, porque a realidade bate na porta e todo mundo vai ver o que é de fato o MST. Eu não sei quais vão ser as consequências objetivas, em termos legais, do que pode ser produzido através dessa CPMI. O que eu sei é que um resultado muito importante é que o brasileiro entenda de fato o que é o MST. Porque muitas vezes as pessoas que, sobretudo, não acompanham o jornalismo político, não acompanham a política, às vezes até têm ainda uma visão romantizada do que é essa organização. Que óbvio, você passa o Rei do Gado à tarde. Exatamente. Você passa o Rei do Gado à tarde, Terra e Paixão à noite, e os argumentos da esquerda para defender o MST são sofríveis. A ideia de você ir lá entregar o suco de uva, entregar arroz orgânico e tal, é a mesma coisa que virar e falar, olha, esse sujeito, ele comete crime, mas ele é um bom sujeito, ele é um cara bacana. Fosse eu, o Salles é a mesma coisa de falar... Isso, mandava alguém experimentar antes. Exatamente. É a mesma coisa que falar assim, não, o sujeito rouba, mas faz. Essa é a argumentação da esquerda para defender o MST, porque é inegável que o MST comete crime de invasão de propriedade. Ele não respeita leis básicas e pode ser considerado como uma organização terrorista. E não só isso, Daniel. Aqui no estado de São Paulo, quando o José Rainha foi preso recentemente, foram encontradas com eles armas, eles extorquiam proprietários de fazendas para não invadir. São enormes, são diversos relatos. Então, o tanto de atividade ilegal que essa organização comete, para depois os deputados federais ali da esquerda virem trazer suco e arroz orgânicos, né, que são consumidos pela elite da sociedade como forma de defesa de uma organização que comete crimes tão contundentes, assim, Elaine, eu não conheço a marca. Não vou falar, não pode falar, não pode tirar sarro. Vai ficar dando... O seguinte, você acha que tem que atualizar, né? O agronegócio é poderoso, o agronegócio é o que movimenta este país, em todos os sentidos, até a indústria, porque o maquinário, se a gente produzisse todo o maquinário que o agro precisasse, o Brasil seria um país industrializado também. Não seria interessante, então, e as pessoas que trabalham na agroindústria moram em cidades. Não seria interessante transformar o sem terra em sem teto e colocá-los na agroindústria? Eu falo isso de coração, porque não seria mais interessante? Eu acho. Eu também, nisso eu concordo muito com você. Inseri-los na nova dinâmica econômica da atualidade. Você perde os eleitores, você vai perder a sua massa de manobra. Nós estamos falando que sem pensar em político. Mas assim, Diego, também... Como uma forma de engenharia. O próprio PT já não vive lá um grande romance com o MST. Tem ali uma relação de dependência, mas deu os cargos no INCRA, né? Pero não mútil, porque... Não, mas isso aí é questão política. Agora eu estou imaginando assim, né? Vem aqui, vamos usar... Vamos lá. Pronto, aí vem Jesus para a Terra, né? Jesus vai resolver aqui, depois todo mundo... Aí ele vai resolver. O que a gente faz com o sem terra? Transforma sem teto, coloca o programa habitacional e insere na economia. Eu acho que aí você me pergunta que economia? Eu estou falando de novo, é hipótese. Não precisaria disso, Pavi. Só as propriedades rurais que são de propriedade do governo federal, só bastaria sobre... Por que a gente
gente não institucionaliza uma cooperativa de crédito para esse movimento? Porque dentro do movimento, sem dúvida alguma, deve ter aqueles que, de fato, estão no MST por ideologia, por necessidade. Não vamos dizer que 100% ali é criminoso. Então, por que não cria uma cooperativa de crédito, né? Por que o governo... Foi o que eu falei, o MST precisa se inovar. Né, entender que ele já não briga mais com latifundiário como lá na década de 70, agora ele briga com agronegócio, que de novo é hoje o segmento de economia mais forte do Brasil. Agora, Pavi, eu gostaria de ver investigados nessa CPI, não só esses grandes nomes, Zé Rainha, o Stedley, eu queria ver esses invasores, os ocupantes, porque eu cansei de ouvir relatos de pessoas que são assentadas, aí passam a terra no dinheiro e vão para outra ocupação. Então, é de fato pela reforma agrária que esse movimento luta? Não. Eles querem ali manter as pessoas em situação precária. Eles querem constituir essa massa de manobra para eleger político do PT. E nada mais do que isso. Mas agora um ponto da... É bom só lembrar uma coisa. Tem as cartelinhas dos movimentos que eles vão lá. Mas só tem uma coisa. No INCRA houve uma reforma e a única pessoa que não foi tirada do INCRA foi um parente do Lira. De novo, eu vou bater no Lira aqui. Eu esqueci qual é o estado. É a história do Brasil como ele é. Tá sempre mas aí o Lula não voltou para salvar a democracia, então agora é ele. Agora o ponto no fascismo que a gente vivia, Elaine, eu quero que você entenda uma coisa. No regime fascista que nós vivemos nos últimos 4 anos, o regime fascista tudo podia. A gente não pode usar de parâmetro. Era um regime fascista. Entendi. Agora, o homem da providência democrática está nos governando. O grande defensor de reforma agrária, que fez os governos com o menor número de reformas agrárias. Prêmio Nobel da Paz, não é? Um homem que alambique nenhum do mundo já derrubou, que veio salvar-nos da tirania, como um Churchill que coloca de joelhos Mussolini e Hitler juntos. O maior estadista que já pisou na face da terra plana, né? Então aí não dá, ele tinha que fazer, porque não dá pra gente usar a base do regime fascista que a gente tava. Era fascista. Era fascista, quer dizer, mas o regime fascista não cumpria o teto de gasto. Era fascista. Né? Toda vez que vem comparar, eu falo, mas peraí, não era fascista? Então não vai se comparar, você é democrata, pô. Né? Então aí eu já corto metade da conversa aí com isso aí. O que você está olhando aí? Lira Santos, ele é lá do INCRA de Alagoas. Parente do Lira. Bom, mas assim, para mim,